ele é o neto de Josefa e de Jerónimo. Ele é também o criador de figuras como Blimunda, como o Cão das Lágrimas, como agora um homem e uma mulher chamada Morte, que não é mulher, mas que já lá iremos perceber. É o Prémio Nobel de 1998, o Prémio Nobel da Literatura. Diga-se. Boa noite, José Saramago. Para que não se imagine que sou o Prémio Nobel de Física. Não, mas por aquilo que eu tenho visto, não era má ideia, porque estás muito interessado em questões da astrofísica. Sim. Eu, se houvesse reencarnação, se eu morresse e depois viesse outra vez ao mundo, noutra pele, ou nesta mesma pele, pois eu não iria ser escritor, não iria ser romancista, iria ser astrofísico, porque estamos aqui metidos num sítio que não entendemos, ou começamos agora, pouco a pouco, a entender, e gostaria de... fascina-me absolutamente. Só a parte da astrofísica ou também a física em geral, a questão das partículas, da criação do universo, de tudo isso? Tu sabes que, digamos, que a física, enfim, levou a uma diversidade de especializações. Então eu ficaria com o grande, não ficaria com o infinitamente grande. Com o infinitamente pequeno, que são, enfim os quartos. Ficaria com o universo todo. É bom. Não, enfim, mas olha que é fascinante. Pensar que os limites do universo estão a 13 mil milhões de anos-luz, pensar que na nossa galáxia há 200 mil milhões de estrelas, e que esta que nos alumia é esta, 200 mil milhões. É impensável, eu acho que é impensável. É impensável. Eu tenho que explicar porque é que nos tratamos por tu, é porque nos conhecemos já há muitíssimos anos, e não faria qualquer sentido duas pessoas que se tratam por tu, só porque se encontram nesta situação, para passar a dizer você ou Vossa Excelência. Até, Vossa Excelência, então era mais difícil ainda. Mas era mais cómico. Era. Podemos fazer uma experiência. De repente eu vou começar a tratar por Vossa Excelência. E eu direi Excelentíssima Senhora, claro. Coisa rara. Acabas de publicar As Intermitências da Morte, um novo romance, mas estás a cumprir 25 anos sobre o primeiro grande romance, enfim, da tua reencarnação como escritor. Uma vez tiveste uma primeira encarnação como escritor que paraste ali e que recomeçaste em 1980 com a publicação de Levantado do Chão. Não, antes disso, enfim, depois desse grande interregno que começa em 1947, depois desse primeiro romance, e que durante praticamente 20 anos, enfim, mais exatamente 19 anos, não publiquei nada, há um tempo que começa em 1966 e que acaba em 1975, se quiseres. E aí escrevi uns quantos livros, crónicas, alguma poesia que anda por aí, mas é a partir de 1975, quando me empurram para fora do Diário Notícias, depois do 25 de novembro, que eu decido, finalmente, se já era hora, para ver se eu, nessa altura, tinha 53 anos, portanto, idade com que muitos escritores têm a sua obra, se não completa, pelo menos muito adiantada, e eu, não tinha nada. E ainda assim, quer dizer, tive alguns anos, enfim, andei aí vivendo exclusivamente de traduções, porque não tinha encontrado nenhum trabalho, e depois é quando eu, em 1978, 79, ou algo assim, vou para o Alentejo e escrevo o Levantado do Chão. Mas antes disso tinha publicado o Manual de Pintura e Caligrafia e um livro de contos que se chama Objeto Quase. Quer dizer, de alguma maneira... Já tinhas vários livros publicados. Tinha aquecido os motores para o que viria depois. E tinhas escrito muito para os jornais, aliás, vários os livros de crónicas em geral são desde o Diário de Lisboa... Sim, desde os anos 68, 69 e 70, alguns, antes da Revolução do 25 de Abril, eu andava por aí a escrever crónicas no Jornal do Fundão, que era invariável, que já sabia que qualquer pessoa de esquerda encontraria uma coluna, um lugar, um sítio qualquer no Jornal do Fundão onde publicar, e antes disso tinha publicado na Capital, de que fui colaborador durante alguns anos. Estamos, portanto, a fazer 25 anos do Levantado do Chão, que eu disse que era o primeiro grande romance, porque é aquele em que mudas a escrita. O grande és tu que dizes, claro está. Está bem. Eu tenho que poder fazer alguns adjetivos, se eu não digo nada, não? Percebes? Se eu não comento, se eu não reajo, as pessoas vão pensar que eu estou de acordo.
porque se trata de um grande romance. Não estar? Não, isso é comigo. Isso é comigo. Eu não tenho que pronunciar-me a esse respeito. Pronto. Então, eu assumo a responsabilidade de dizer isso e acho é que, sobretudo, é uma maneira de escrever que se torna diferente. Não é? É aí que começa a tua escrita, que te distingue da escrita. E até hoje. Até hoje mantiveste, tirando alguns parágrafos nas intermitências da morte, que há aqui umas incursões da sintaxe tradicional. Tradicional. Sim, mas escuta, isso, vamos lá ver. Embora, digamos, essa forma de narrar tenha acompanhado desde o Levantado do Chão até agora, também é certo que de livro para livro e segundo os assuntos de cada um trata, há diferenças que podem não ser visíveis imediatamente, mas que uma leitura atenta pode reconhecer. O Memorial de Convento não conta da mesma maneira, ou melhor dizendo, o ano da morte de Ricardo Reis não conta da mesma maneira que o Memorial de Convento. Embora, enfim, aparentemente parece não haver diferença. Olha, não, há diferenças em todos eles. No caso das intermitências da morte, é certo que de repente, e sem que eu me apercebesse disso, porque estas coisas não são conscientes, ou raramente não são. Não, conscientes são, o que não são é premeditadas, percebes? Eu achei-me numa situação concreta que ali o que tinha lugar era outro tipo digamos, de ordenação do discurso e, portanto, essa espécie de respeito, não direi religioso, mas acatamento das regras gramaticais, que não é coisa que me distinga em geral, nesse particular, nessas duas páginas, que também não são muitas, são só duas, salvo erro, isso aí está e tem uma função, de facto. Agora não vou entrar agora, digamos, sobretudo porque tinha que ler outra vez, quer dizer, para que eu pudesse explicar porque é que aparece isso, tinha que ler outra vez, porque não me lembro exatamente, sei onde é, sei o que diz, mas tinha que ver como é que uma coisa encaixa na outra. Há mesmo uma crítica à escrita com a sintaxe e com a pontuação, que é feita por um gramático que faz a análise do texto, do texto da Carta da Morte. Da Carta da Morte. Eu chamaria a isso uma autocrítica severa. Não? Pois. É como se eu, brincando, no fundo, comigo mesmo e pedindo a cumplicidade do leitor, que me conhece, supondo que o leitor, se trata de um leitor que me acompanha desde há anos, vamos agora brincar aqui um pouco com algo de que se começou por dizer, agora já não se diz tanto, que efetivamente eu não respeito as regras gramaticais, que não uso pontuação, e eu realmente confirmo, porque não uso realmente pontuação, embora apareçam duas sinalefas, chamo-lhe assim, que pertencem, digamos, ao catálogo dos sinais de pontuação, que é a vírgula e o ponto, mas que neste caso não funcionam como vírgula nem como ponto, são simplesmente sinais de pausa, como acontece quando acontece na música, que se faz, como sabemos, de sons e pausas. A música não precisa de mais nada para ser o que é. Da mesma maneira que a fala. Eu estou aqui a articular umas quantas palavras, há pausas mínimas que separam as palavras, que são pausas mínimas, e de repente há uma pausa um pouco mais longa, que também não tem que ser muito mais longa, que levam esse ponto, a que chamamos final. Mas é preciso dominar muito bem a língua para se poder escrever assim. É preciso ter sabido, é preciso conhecer e saber as regras e saber manejar a língua para se poder transformá-la numa outra, tratá-la de uma outra maneira. Repara, quando há rupturas, isso significa que se fez uma ruptura de algo que existia antes. Portanto, tem que passar-se daquilo que existia antes, uma norma, uma tradição, enfim, um consenso, e que de repente se rompe. Mas tu não podes romper nada que não tenhas conhecimento. Portanto, começas por conhecer as regras e depois vais desobedecer-lhe e pondo outras regras no seu lugar, porque no fundo, enfim, é uma espécie de compromisso social, digamos, de consenso, de acordo, involuntário, porque quando nós chegamos aqui, encontramos uma língua que se escreve de uma certa maneira e não discutimos, aceitamos, é assim, dizem-nos os professores, dizem na sociedade, não, você tem que escrever assim. E depois, já conheces isso, de repente sentes que
que de alguma forma te dificulta os movimentos, para pôr a questão nestes termos, e procedes a uma ruptura. Bem, a ruptura, para mim, começou em 1980. Mas começou em 1980 de uma maneira um pouco estranha, porque eu comecei a escrever esse livro obedecendo a todas as regras. E até à página 20, 23 ou 24, o livro está escrito, se não tivesse sido alterado depois, estaria escrito no acatamento mais absoluto do que manda a regra. Ponto, parágrafo, travessão. Ponto, parágrafo, travessão, ponto de exclamação, tudo. Tinha tudo. E de repente, na página 24 ou 25, datilografada, na máquina de escrever. Ainda é máquina de escrever? Máquina de escrever. De repente, sem eu saber ainda hoje como, embora possa imaginar porquê, passei, talvez haja uma certa dificuldade em acreditar que isto é verdade, mas é realmente a verdade pura. Sem decidir, sem ter parado a pensar, e agora o que é que eu faço? Eu vou fazer outra coisa. Entrou uma forma de narrar, aí naturalmente, como se ela estivesse à minha espera, tivesse esperado pacientemente essas 25 páginas e dissesse, agora sou eu. E eu tenho para isto uma explicação. E provavelmente daí é que vem tudo o que vem depois, até às intermitências da morte. O Levantado do Chão é um romance que se alimenta, digamos, de uma tradição cultural popular. Enfim, a comunicação oral, tudo quanto se passava ali, adivinhas, sentenças, ditados, histórias, tudo isso era comunicado oralmente. As pessoas eram analfabetas, mas mesmo assim mantinham essa cultura pela transmissão oral. Eu creio que se esse romance se passasse em Lisboa, que esta escrita não teria entrado. Mas a verdade é que eu tinha, ainda no ouvido, todas as conversas que eu tinha tido no Alentejo, as pessoas que me tinham falado, das suas experiências, da sua vida. E no fundo foi como se eu, naquele momento, me sentisse, de alguma forma, depois de me terem contado as suas vidas, como se eu dissesse, agora é a minha vez de contar-vos a vocês as vossas vidas com as minhas palavras. E isso só podia ser contado dessa maneira, com um fluxo verbal, quer dizer, com uma espécie de fluxo realmente verbal, que não tem pressa de chegar, que tal como os contadores de histórias, nunca contam duas vezes a mesma história da mesma maneira, sempre alteram, modificam, fazem uma digressão e vão por aí. E no fundo é como um rio que avança e ao mesmo tempo... Mas que tem muitos afluentes. Afluentes e defluentes. E é assim, eu creio que se tratasse de uma história urbana, passada aqui em Lisboa... Se fosse essa primeira, mas depois nos livros a seguir, mantiveste... Porque me senti tão bem naquela forma de contar, percebes? Que embora depois tivesse escrito imediatamente depois, o Anda Morte de Ricardo Reis, que precisamente se passa em Lisboa, eu com o balanço adquirido do Memorial do Convento, quer dizer, não é imediatamente a seguir, porque entre o Levantado do Chão e o Anda Morte de Ricardo Reis está o Memorial do Convento, onde de alguma forma se consolidou essa maneira de narrar. E depois vem um romance urbano, digamos, mas aqui já eu tinha uma embalagem tal que não ia renunciar agora, digamos, ao meu próprio estilo, para pôr a questão assim. Poderíamos fazer um paralelo, por exemplo, com Picasso e o conhecimento que ele tinha da pintura, a experiência, ele pintava, enfim, todo o trabalho dele na juventude é um trabalho de acordo com as regras, não é? Sim. E depois rompe com todas... Em alguns casos até académico. Académico, sim. Portanto, poderia fazer esse paralelo. Não, agora vais pôr um ar modesto e dizer assim, não posso comparar. Não, escuta uma coisa, nem sequer é preciso pôr um ar modesto, as coisas são como são. O Picasso é o Picasso. Agora, creio que essa questão da ruptura das regras acontece em qualquer momento, ou pelo menos acontece em muitos casos, em que o autor, seja ele um músico, seja um pintor, seja um escultor, ou seja simplesmente um escritor, um romancista, sente que leva como que leva um colete demasiado apertado. Não é? E essas são as regras. E ele sente necessidade de se libertar. E aí avança para
algo que, de alguma maneira, é desconhecido, porque ele tem que inventar a sua própria linguagem, e a linguagem agora tanto pode ser musical, como pictórica, como literária, tem que inventar, pode enganar-se, pode equivocar-se, ou então, enfim, de alguma forma, desde que se considere que essa, no fundo, desde que considere que essa é finalmente a sua voz, daí já não sai, porque encontrou a sua voz. E isso também era o Beethoven, que realmente também disse algum dia uma coisa que outros criadores com certeza disseram: é preciso conhecer as regras para romper com elas, para transformá-las noutra coisa. Mas sem as conhecer, como tínhamos dito antes, e nisso estávamos de acordo. No fundo, eu estava a perguntar, isto era um bocado, enfim, capcioso, era um pouco para dizer que, de qualquer modo, no ensino, que é preciso aprender o português com as regras que estão estabelecidas, que é preciso saber escrever, saber ler, e quando digo ler não é só juntar letras, saber ler, gostar de ler, que o sistema de ensino deve preparar as pessoas para isso. Realmente deveria, mas parece-me que o panorama, a situação de hoje não é nada tranquilizadora. A partir do momento em que parece que há uma ideia básica de que a escola não se fez para transmitir conhecimentos, enfim, estamos numa situação inimaginável antes. Eu não quero estar aqui a dizer que eu sou um gênio, mas a verdade é que eu na segunda classe já não fazia erros. E como eu, muitos. É que naquela época havia uma quantidade de génios que na segunda classe já não faziam erros. Eu não era o único. Portanto, parece que perdemos a capacidade de fabricar génios precoces que, de facto, volto a dizer, na segunda classe primária já não faziam erros. E os erros agora, os ortográficos, que ainda assim não são dos piores, mas são maus no sentido de que dão origem a outro tipo de erros, que é a dificuldade de pensar, de raciocinar, de pôr por escrito aquilo que se pensa. Isso acompanha o ensino desde a primária até o ensino superior e depois do ensino superior. Estamos a fabricar, enfim, digamos, de uma certa maneira estamos a fabricar analfabetos. Analfabetos que têm diploma, sem licenciados. E que até, por exemplo, do que tem a ver com conhecimentos técnicos, podem ser impecáveis, podem ser, então, mas que têm uma dificuldade tremenda em pôr duas ideias no papel, ou simplesmente enunciá-las numa conversa, ou se têm que intervir em público, não sabem. O que contrasta com a pessoa a quem tu disseste quando recebeste o Prémio Nobel em 98, que era a pessoa mais sábia que tu tinhas conhecido, que era o teu avô, Jerónimo? Sim, era o meu avô Jerónimo. E que não tinha diploma nenhum. Não, e que não tinha diploma, não sabia nem ler, nem escrever. Mas isso é preciso explicar. Porque não é uma defesa de o que é bom é ser analfabeto. Não era isso que tu querias dizer. Não é uma defesa, mas talvez convenha, talvez valha a pena conversar um pouco sobre isso. Eu acho que um dos problemas em tudo o que tem que ver com a aprendizagem, há uma confusão de dois conceitos que podem ser complementares, mas que não são coincidentes. E, sobretudo, não podem ser sobrepostos, que é a instrução e a educação. A instrução é da competência da escola. A escola não pode educar, não sabe, não tem meios, não tem pessoas para educar. Quando muito, terá pessoas para instruir. Aquilo a que eu há pouco me referia quando disse transmitir conhecimentos. A escola é para isso que serve. A ideia de que educar, enfim, se parte deste princípio, vou lá ver, a escola está aí para instruir, realmente as pessoas ficam cultas, vamos pôr a questão assim, viram culto, e podem educar melhor. Eu não sei se podem educar melhor. O que eu quero dizer é o seguinte, é que não é indispensável para educar ter uma cultura, enfim, estratosférica. Pode ser-se analfabeto, ou pode ter-se sido analfabeto, pode ser que hoje isso já não seja possível, que uma família como a minha, avós, enfim, o meu pai sabia ler, sabia escrever e contar, não passou disso, mas enfim, isso serviu para toda a sua vida. A minha mãe permaneceu analfabeta até ao fim da vida. A ideia de que uns analfabetos não podem educar
Isso, a própria experiência e a experiência pessoal das pessoas mais velhas e que vieram de classes ditas baixas, como eu vim, sabem que isso não é verdade. Porque éramos educados e para isso não era necessário que o avô fosse doutorado em filologia e a avó fosse competentíssima em artes marciais. Enfim, Em artes marciais era ocorreu-me extraordinário. agora, não faças caso. Não era necessário, simplesmente eles tinham um modo de viver que era o seu. Não sabiam nada. Olhavam para o céu, há bocado estávamos a falar do universo, e podia acontecer que a minha avó, como efetivamente disse, sentada na soleira da porta, olhando o céu à noite, um dia, se saiu com um desabafo que foi dizer: o mundo é tão bonito e eu tenho tanta pena de morrer. É isso. Bom, o que eu quero dizer é isto. Primeira necessidade, separar os conceitos e as práticas da educação e da instrução. Compreender e tornar claro que a escola não pode educar e que, por outra parte, agora mesmo, instrui muito mal. E quando eu digo a escola, é a primária, é a secundária e é a superior, a universidade. E segundo, perceber que a educação pertence, em primeiro lugar, à família. Em segundo lugar, de uma maneira indireta, pertenceria a uma sociedade educada. O que acontece é que estamos entalados entre dois perigos. A família em crise, e isso já foi discutido, e é uma preocupação de agora, terrível preocupação, e uma sociedade deseducada. Então, o problema da educação da pessoa a questão da educação da pessoa está comprometida neste momento. Não se vê como é que pode ser educada em valores, isto, aquilo, aquilo outro. Aquilo que sem precisar de uma definição, é fácil reconhecer e dizer: esta pessoa é uma pessoa educada. Nota-se, percebe-se imediatamente. Não é preciso fazer um relambório das razões porque nós achamos que ela é educada. Se não se faz isto, vamos continuar com o mesmo equívoco. Reparem que houve um tempo, e era o tempo do fascismo, vamos lá, que ao menos nisso era sincero. Também foi certo que o mesmo fascismo mudou depois. E não ajudava muito a pensar, digamos. Não se trata disso. Estou ainda naquilo em que estava. O princípio, e isso é também a herança da Primeira República, era o Ministério da Instrução Pública, o que o fascismo ainda aceitou durante um tempo. E depois passou a chamar Educação Nacional, o que é perigoso, porque chamava-se de educação. É que as palavras não são inocentes, hein? Não são inocentes. E nós agora não sabemos o que fazer, nem com a educação, nem com a instrução. Esse é o grande problema nosso, que não é exclusivo daqui, que, de certo modo, é mundial. Sim. Estamos a viver um problema em França, neste momento, que parece que que está muito relacionado com alguma raiz essa questão. Claro. Escreveste o Levantado do Chão, vou só ainda insistir um pouco nisto, porque escreveste numa casa no Lavre, ao pé de Montemoro Novo, onde vai ser feita uma leitura pública, precisamente do Levantado do Chão. São 45 minutos de leitura, é ainda bastante tempo, pela Gracinda Nava e o Rogério Samora. Eu soube isto porque o Rogério Samora me contou, e que é precisamente a comemoração dos 25 anos da publicação do livro. Eu acho uma comemoração muito bonita. Eu creio que sim. Ler alto um texto que já ele próprio é E tão... eu espero lá estar, porque tenho uma outra comemoração no dia 13, que é a dos 30 anos da Editorial Caminho, e segundo, parece essa leitura faz-se no dia 16, e porque é que eu não hei de ficar aqui mais 3 dias? Então volto, para assim dizer, ao lugar do crime. Ao local do crime, exatamente, é fechar um ciclo. Eu disse há pouco que criaste algumas personagens que são inesquecíveis. A Belimunda é, assim, talvez a mais falada. Eu tenho uma predileção pelo Cão das Lágrimas. Eu também. Também? Eu cheguei já a dizer que se todas as minhas personagens tiverem de ser esquecidas, menos uma... Não é a Belimunda? Não, nem sequer seria a Belimunda, que seria o Cão das Lágrimas. Explica-me o que é o Cão das Lágrimas, enfim, explica-me... Repara, o Cão das Lágrimas é no ensaio sobre a cegueira, aquela convulsão, aquela tragédia, aquele desastre completo, toda uma sociedade toda ela que se desmorona, e a mulher do médico, aquela tal que conserva a visão, vai
prover-se de alimentos a um supermercado que foi saqueado, mas que ela encontrou ainda por lá, enfim, estas coisas. E há um momento em que ela chove e toda a angústia, Ela está uma destroçada, cidade não é? completamente devastada, a lama por toda a parte, a sujidade, o lixo e tudo isso, o cansaço dela que tem que governar, defender 6 pessoas, que são aquelas que é um marido e mais umas quantas pessoas que ela, por circunstâncias, teve que tomar sob a sua proteção. Ela conforme diz, que nasceu para ver o horror. E há um momento em que ela, desanimada, cai no chão e chora. E há um cão, entre todas aquelas matilhas de cães que corriam pelas ruas para alimentar-se, fosse do que fosse, até mesmo de cadáveres, que se aproxima. Um cão grande, digamos, a minha mulher, digamos, a Pilar diz que não era grande, que era um cão pequeno, que era um cão do tamanho dos nossos. Eu digo que não é assim, que o cão era um cão grande. Não dizes a cor? Não, Porque nesse caso nas não. intermitências da morte há um cão preto. Há um cão preto, exatamente, assim como na caverna o cão também é preto, com a diferença que tem uma gravata branca, não é? Quer dizer, Tem aquela risca, que é o retrato do meu cão Camões. E então, no momento em que ela cai, desfeita em lágrimas, desorientada, perdida de dor e de amargura e tudo isso, há um cão que se aproxima dela e que lhe lambe as lágrimas, a cara, de uma forma como quem se aproximasse um lenço para lhe enxugar a cara. O cão não tem lenço, tem língua com o qual pode contactar-nos, lamber-nos as mãos e tudo isso. Então, não era preciso, eu não podia dar-lhe um nome, uma vez que eu não tinha dado nomes a ninguém. Às personagens humanas, digamos, nenhuma delas tem nome. Então tinha que dar-lhe um nome e ocorreu-me imediatamente ali o Cão das Lágrimas, e creio que é uma... O Cão das Lágrimas é muito bonito. Não é só a compaixão, porque não é só a compaixão. Não é só a compaixão, não é só a compaixão, é mais que a compaixão, é o amor. Aquele cão, naquele momento, encontra aquela pessoa e sente que não há diferença, quer dizer, não há diferença na dor, não há diferença na alegria. Pode haver a diferença numa quantidade de outras coisas, mas nestas duas que são extremas, a dor e a tristeza, ou a dor e a alegria, não há diferença. E ele, que é um cão abandonado, como tantos outros ali, no fundo, vai buscar alguém que o cuide, mas ao mesmo tempo que essa pessoa o cuidará, ele cuida a essa pessoa. E cuida, no primeiro instante em que se conhecem, cuida da mulher, consola. Ele chega como o consolador, a pessoa que vem consolar a dor, o desgosto, a tristeza. Eu disse a pessoa, curiosamente eu disse, a pessoa, o cão, transforma numa pessoa que se aproxima para consolar a dor ou o sofrimento de uma outra pessoa. O ensaio sobre a cegueira, já disseste, é uma situação de perda total, ou quase total, porque parece, há sempre uma salvação, digamos. Há a mulher do médico que vê tudo, que sofre por ver tudo, mas que ao mesmo tempo consegue encaminhar os outros. Sim, mas repara, enfim, eu não quero dizer que isto aconteça sempre, mas há casos, e no caso do ensaio sobre a cegueira, mas também no caso das intermitências da morte, é preciso ler a última frase com muita atenção. A última frase não está ali só para fechar. De alguma forma, ao mesmo tempo que fecha, abre. E quando, no ensaio sobre a cegueira, quando a mulher julga que vai cegar e depois verifica que não, porque a última frase é: a cidade ainda estava ali. E, no fundo, é como se a cidade, que ainda está ali, estivesse a perguntar às pessoas que passaram por aquela experiência terrível se tinham aprendido a lição. Como se a cidade dissesse: aprenderam a lição? Eu ainda aqui estou. Vão vocês aproveitar? Ou vamos todos, cidade e habitantes dela, e aqui dessa cidade, ou também habitantes do mundo, vamos todos juntos ao desastre? Essa era a pergunta.
nas intermitências da morte, a última frase é a mesma que a primeira. No dia seguinte, ninguém morreu. No dia seguinte, ninguém morreu. E, portanto, é como se voltássemos ao princípio, com a hipótese de fazermos as coisas de outra maneira. Como disseste agora em relação à cidade ainda estava ali. Mas escuta, mas no caso do ensaio sobre a cegueira, está no poder dos seres humanos fazer as coisas de outra maneira. No caso das intermitências da morte, os humanos não têm poder para fazer as coisas de outra maneira no caso da morte desaparecer. Porque as consequências, quando o livro acaba com a frase como começou, isso significa, está claríssimo, que vão repetir-se, que iriam repetir-se, ou que vão repetir-se os mesmos efeitos que se produziram a partir da primeira página do livro, em que começa dizendo no dia seguinte ninguém morreu. E quem tiver dúvidas, quando chegar ao fim e se encontrar com essa frase, volta ao princípio e vê o que é que aconteceu depois de que no dia seguinte ninguém tenha morrido. E por uma razão simples, é que agora estamos a falar já de outra coisa, não é da possibilidade de regeneração moral ou quer que seja, que enfim, é uma questão que, direta ou indiretamente, o ensaio sobre a cegueira propõe ao leitor. Aqui estamos a falar de uma outra coisa, que contra a morte não podemos nada, muito simplesmente. E que se ela se vai embora, supondo que ela se fosse embora, seria a pior coisa que podia acontecer à humanidade. Portanto, o sonho da eternidade é um embuste quase, não é? É um embuste que não sei quem é que teve a ideia. Bom, quer dizer, isso nasceu com o medo da morte, com o sonho ou a ilusão de que depois da morte talvez haja outra vida, de outra maneira, noutra esfera, noutro lugar. A Igreja, enfim, as igrejas, quase todas elas, enfim, apropriaram-se disso. Quer dizer, portanto, prometem, no fundo é isso, prometem uma vida, mas isso eu creio que... é resultado do medo, do vazio, não é? Do medo Pois é, do desconhecimento. Mas antes de nós morreram já uma quantidade de pessoas no mundo, em todos, desde o princípio. Não é? É duvidoso que elas estejam em qualquer outro lugar, senão na terra de onde vieram. Desfeitas em pó e nada mais. O espírito. Mas o espírito é uma criação da matéria, da nossa matéria. Quer dizer, nós não... E isso sabe-se, a antropologia explica isso, está a explicar isso. Não é a mesma coisa que dizer Deus criou Adão e criou Eva, já seres inteligentes, sensíveis, capazes de desejos sexuais, por exemplo, desde que, com a condição, quer dizer, ele deveria saber que isso podia acontecer. E a prova é que disse, vocês comam de todos os frutos, menos os da árvore da vida, do bem e do mal e tudo isso. E, portanto, a Eva vai ali, a serpente tentou-a. Enfim, esta fábula que toda a gente conhece. Então, nós sabemos que as coisas são desta maneira e não de outra. E, portanto, o que é que fica? O que é que fica para o futuro? Uma quantidade de espíritos colocados não se sabe onde. Aliás, o Papa João XXIII, creio eu que num momento de sensatez do qual talvez até se tenha arrependido, ou que o Papa de agora, talvez um dia se lembre de corrigir isso, não, o Papa João XXIII não, o João Paulo II, que ideia. João Paulo II, o Papa João XXIII é outra coisa. É um bom homem. O Papa João Paulo II disse que o inferno não existe e que tampouco existe o paraíso. Que o inferno é estar de mal com Deus e o paraíso é estar de bem com Deus. E pronto, acabou. Portanto, ressurreição, como a ressurreição? A ressurreição dos corpos, representada tantas vezes na pintura, em que se vê, eu estou a recordar-me agora mesmo, digamos, de pinturas do Piero della Francesca, em que, efetivamente, os corpos estão a sair da terra, e repara que isso alimentou o imaginário das pessoas que iam ali à igreja e viam aquilo, portanto, se aquilo estava ali, era o que iria suceder com elas. Mas isso tem que ver muito com a questão do que está para além daquilo que nós conhecemos, não é? E tu falas, aliás, nas intermitências da morte, falas na questão da curiosidade como um motor, enfim, como essencial para repara, nas pessoas. Aquilo que está para além daquilo que nós conhecemos é aquilo que ainda ignoramos. E isso sempre assim foi. Houve só uma época
enfim, uma época que não foi breve, em que toda a gente julgava saber o que era o ser humano. Há uma epígrafe que eu pus aí, um bocado sinistra, que é do livro das previsões, que diz: saberemos cada vez menos o que é um ser Estas humano. epígrafes são todas de livros que não existem, não é? Portanto, Não, passaram a nada disso, existir no momento em que tu as escreveste. Eu um dia provavelmente vou ter que escrever esses livros. Estes para que livros, faça- o livro dos conselhos, o livro das evidências. O livro das vozes, também há um, que é o... Portanto, vais ter que escrever ainda tens muito para fazer. Ainda tenho muito que escrever. Enfim, Mas eu não sei é como. curioso que esta questão do fim das intermitências da morte e da frase, vê lá, tu escreveste com esse objetivo, voltamos ao princípio, e vai repetir-se tudo. Eu não encarei assim. Eu não pensei assim. Pensei que havia ali uma modificação substancial, que era o facto da morte ter experimentado o prazer da vida. Mas escuta, mas se a morte experimentou o prazer da vida, se converteu num ser humano, está condenado a morrer. Mas isso pode alterar tudo, altera os dados do problema. Repara, não altera nada. Quando o livro começa, nós não sabemos e não viremos a saber porque é que a morte decidiu não matar. Enfim, mais ou menos explica-se isso mais adiante no livro, de uma maneira um pouco convincente. Pois, não é muito. Porque realmente é um capricho. Realmente não é nada fácil manejar impossibilidades, absurdos, inverosimilhanças. Em todo caso, elas estão aí, creio eu, que ordenadas pelo menos de uma maneira bastante lógica. Mas a questão é claríssima. A morte que nunca tinha dormido, porque a morte não pode dormir, por definição. Quer dizer, nós estamos aqui a falar da morte como se a morte fosse uma entidade exterior a nós. É curioso. Bem, quem escreveu o livro foste tu. Sim, mas está bem, mas eu escrevi a partir dessa ideia nossa de que a morte é algo exterior a nós, que um dia, a morte, que um dia virando uma esquina nos encontra e diz: ainda bem que te encontro, hoje é a tua vez. Enfim, vamos pôr a questão assim, com este sorriso, porque o livro, por outro lado, o livro aliás, é muito divertido. É muito divertido. Pode parecer. Dei por mim várias vezes a sorrir e a pensar... Mas repara, a morte não é nada exterior a nós. A nossa morte, a morte de cada um de nós, levamos-la connosco desde que nascemos. Mas há uma coisa que podíamos chamar a nossa desforra. É que a morte que nos mata, morre connosco. Essa morte não matará mais ninguém. Porque a morte de outros é a morte de outros. E a morte, que repito, não é uma senhora ou um senhor, porque em alemão, por exemplo, morte é masculino. Mas em português e em várias línguas é feminino. Aliás, tu dizes aqui que algumas até a deste neutra, país é feminina, é uma serial killer feminina. Pois. E morta. E morta, claro está, porque ela tinha de estar morta, segundo a análise feita pelo grafólogo, quando lê essa tal carta que é uma autocrítica do autor, que está a dizer como é que é possível escrever desta maneira, sem sinais de pontuação, nem nada disto, isto não pode ser, com uma subversão total das leis mais elementares da gramática. Enfim, isso é o que diz o gramático. Considera-se como uma autocrítica, mas de qualquer forma não me corrigi, porque continuei a escrever. Continuaste, incorrigível. Bom, eu já expliquei que vi as coisas de outra maneira, achei que tinhas baralhado os dados do problema, que era uma espécie de baralhar e voltar a dar, e vamos lá ver o que é que acontece agora com uma morte que experimenta o prazer da vida. A morte não tem solução. Não? Não. Isso também diz Não há aqui. solução para a morte. Não há solução não para a morte. Não é isso que escreves, vês? Mas não é isso que escreves no fim. Não, é o que lá está, minha filha. Com essa frase final, no dia seguinte ninguém morreu. Eu estou a dizer. Mas isso era porque ela estava na cama com o amor dela, quer dizer. Escuta, e se calhar vai aproveitar durante uns dias e umas semanas, e não sei por quanto tempo, ela provavelmente vai viver como mulher com esse homem, é quem ama e que ama a ela. É uma história. Mas e a partir daí o que é que sabemos que vai acontecer? É que fora, na sociedade, está a acontecer tudo aquilo que já sabemos que aconteceu antes. Até que chega o dia em que ela terá de render-se à evidência: não posso continuar aqui. É muito bom deitar-me todas as noites com este homem a quem amo. Ele dirá o mesmo: oxalá esta mulher não me falte nunca. E repare, ele não sabe que ela é a morte. Ele não sabe e não saberá nunca que ela é a morte.
Mas isso, pois, mas aí está uma questão que eu acho interessante, enfim, porque tu agora disseste que isso é uma inverosimilhança, isto é muito difícil de É uma dizer. palavra realmente complicada que é preciso tomar balanço antes para poder dizê-la. Mas vários dos teus livros, não sei se posso dizer todos, vários, não são todos, vários partem de uma ideia que é inverosímil. São todos? Todos eles. Sim, o ensaio sobre a cegueira, sim, todos os nomes também, Bem, a lucidez. a O caverna ensaio sobre a lucidez é uma possibilidade em termos não, matemáticos. enfim, existe, realmente pois. é uma impossibilidade. Não, qual dizer, é uma possibilidade. Inverosimilhança. É uma possibilidade, mas é uma improbabilidade. Sim. Não é nada provável que isso possa acontecer, enfim, que E é até como se tu 82% votam em branco. Vontem em branco. É muito. É como se tu te divertisses com essa ideia que aparece e que tu já várias vezes falaste sobre isso. Tens uma ideia e começas a divertir-te à volta dessa ideia e a criar uma... vão saindo sempre mais lenços dessa magia, digamos, desse passe de Nota, mágica. Saem mais e mais divertir- e mais. Divertir no sentido que Divertir, sim, num certo não, sentido, sim, mas não é agora o vou que, fazer aqui uma... claro, chalaça, realmente não é, não é isso, no sentido de que vou ter que trabalhar ali, vou ter que tornar convincente, porque a única coisa que aqui se passa é que eu faço propostas absurdas ao leitor. O leitor fica a saber que eu lhe estou a dizer que um dia a morte deixou de matar, ou o leitor fica a saber que eu um dia decidi que a Península Ibérica se separava da Europa e se punha a navegar por aí fora. Ou outras coisas tão completas, tão completamente impossíveis como qualquer destas. Claro que isso são, Mas digamos, pretextos para falar das questões essenciais, que são essenciais para ti. A questão está aí, quer dizer, essa improbabilidade ou essa impossibilidade que eu apresento, eu vou ter que torná-la verosímil. Não vou torná-la possível, não vou torná-la provável, mas vou torná-la verosímil, quer dizer, um nível de verdade que levará o leitor a aceitar que, embora o ponto de partida seja aquele absurdo, o que está a passar-se já é coisa que ele conhece. E neste caso, por exemplo, das intermitências da morte, quando um dos problemas que se levanta quase imediatamente, que é o problema que o Governo coloca, como é que vamos pagar as pensões? Isso é um tema muito atual. É um tema atualíssimo, atualíssimo. Como é que vamos pagar as pensões de pessoas que vão envelhecer eternamente? Ficarão velhas eternamente e cada vez mais velhas, porque o tempo continua a fazer o seu trabalho. Não? Elas cada vez mais velhas e cada vez há mais velhos. E cada vez há mais velhos. Cada vez velhos. mais gente chega então, ali. Enfim, chega um momento em que o Estado já não pode, bancarrota do Estado. Outra questão que é de hoje, que é o problema da eutanásia, que quando esse camponês, que não é uma espécie de alter ego ficcional do meu avô Jerónimo, mas que no fundo dá mostras de uma sabedoria semelhante àquela que eu encontrava e que eu aprendia da boca e dos gestos e das atitudes desse avô meu, quando ele sabe que a sua doença não tem cura e que sabe, uma vez que a morte desapareceu, que vai continuar assim e diz: não quero. Vocês levam-me à fronteira, porque nos outros países continua a morrer-se. Levam-me à fronteira, que é a única solução. Passam para o outro lado e eu morro. E depois há um diálogo. Em que se faz uma distinção, talvez demasiado subtil para a classe social a que esses personagens pertencem, que são camponeses, notar isso, que depois, enfim, uma espécie de correção de algo que tinha sido dito antes, em que uma delas mostra que há, ou pelo menos propõe que há uma diferença entre levar à morte e matar. E, curiosamente, eu tive um encontro com alunos da Faculdade de Medicina, numa cadeira fui convidado por respectivo professor, uma cadeira de ética e de ontologia médica, onde se discute muito a questão da morte, a questão da eutanásia, a questão do direito ao suicídio, tudo isso. E uma das perguntas que me fizeram é isso: por favor, explique-me qual é a diferença que vê entre dar a morte e matar. Não é a mesma coisa? Perguntei, eu disse, não é a mesma coisa.
Dar a morte, e o caso concreto, digamos, da história do camponês, Da família. é esse homem que diz, quer morrer, mas eu estou aqui, não posso Impossibilitado. mexer, estou impossibilitado. Por favor, ajudem-me, levem-me à fronteira, ali sei que morrerei. Portanto, as pessoas que o levam, os parentes, o genro, a filha, levam-no, vão dar-lhe a morte, não o vão matar. Matar é outra coisa. Isto levanta a questão da eutanásia. Da eutanásia, evidentemente. E falei do caso real desse homem, desse espanhol, Ramón Sampedro, que depois passou a esse filme, Mar Adentro, que é isso, a pessoa não pode dispor de si, portanto pede que a ajudem. Ninguém tem o direito de dizer a uma pessoa que quer sair da vida, pois não, você vai ter que ficar aí, ligado a uma data de tubos, a uma data de máquinas, só para que não se diga que o matamos. Não iriam matar, iriam simplesmente dar-lhe a morte, porque é isso que a pessoa quer. Eu tenho 83 anos e parece que estou a preparar o meu futuro. Sim, toda a gente teve essa reação. Ele está a falar na morte por causa da idade. Não sei porquê. Se fosse por causa da idade, exatamente, eu procuraria não falar da morte. Borboletas. Borboletas falas. Não, Tens aqui uma borboleta extraordinária. Há aqui uma borboleta que eu só sei que o primeiro nome não sei. O segundo é Atropos. Pois, o primeiro nome é Aquerontia Atropos. Aqueronte, como sabes, e recordas com certeza, é um dos rios do inferno. E Atropos é simplesmente a morte. A não existência. Essa borboleta chama-se caveira. O nome porque tem uma caveira, mas isto é extraordinário. Tem uma mancha no dorso que se parece muito a uma caveira. Não é o desenho exato de uma caveira, mas se a mancha se parece a alguma coisa, é uma caveira. E daí é que lhe deram o nome caveira. Enfim, e parece que estava à minha espera para que eu a metesse, enfim, numa história. Na história, que aparece na história também. Esta história, aliás, tem várias... Tem uma sequência de insetos absolutamente extraordinária que vai dar à caveira, mas isso fica para... Há outra questão que aparece aqui, com muita... que é a questão da música. Enfim, já te perguntaram 10 vezes, porque eu li as entrevistas que tu foste dando no lançamento deste livro e, portanto, qual era, se eras melómano, como é que era? Olha, estamos a ouvir a música, que é a música que tu dizes que resume, que resume a humanidade, digamos. Não, ser humano. Exatamente. Não, escuta. Dizes uma expressão... Nos cadernos de Lanzarote, eu digo que se fosse possível haver um retrato musical da minha pessoa, eu escrevi que seria este estudo... de Chopin? Este estudo do Chopin. E, estando a escrever isso, e sendo o personagem masculina principal, o músico, neste caso não pianista, mas violoncelista, lembrou-me, veio-me do passado, enfim, essa recordação dessa espécie de retrato musical meu, que eu transformei num retrato musical dele, o que também não significa que o violoncelista seja o meu alter ego. Da morte que houve aquilo e diz, mas como é que... Porque um dos comentários que se faz é que há uma espécie de arrebatamento inicial, não é? Enfim, são só 58 segundos, nada mais, é um retrato brevíssimo. É mais um esboço e não um retrato. E acaba uma espécie de suspensão. E a morte diz, no fundo, ele está enganado. Este não é o retrato dele, é o retrato de toda a humanidade. É a morte que quem o diz, que tem esta agitação, esta coisa, este fervilhar de coisas e que acaba sempre em alguma coisa que não chegou a ser. Essa nota que ficou suspensa no ar, que não, alguma coisa que não chegou a ser. É a morte sábia, claro. Sábia também toda. ela sabe, sábia toda. Sábia toda. Aliás, a propósito de dizer este do sábia toda, tu aplicas ao longo deste livro várias expressões e vais-lhe dando, vais brincando com as expressões mais, as que nós utilizamos no dia a dia, com ditados e depois com frases mais eruditas, e vais brincando muito com a língua neste livro, até mais provavelmente do que nos outros, não sei. Talvez, mas encontra sempre, enfim, isso é uma constante, o uso, digamos, do refrão popular, isso vem desde sempre.
Provavelmente porque eu fui, pode dizer-se, alimentado culturalmente com ditados e com sentenças populares. Há pouco eu coloquei aquele problema, não quero estar a centrar isto na minha interpretação do teu livro, mas que... Às vezes Sim, sucede. não foi nada disto que eu escrevi. Porquê é que estás a dizer uma coisa não, dessas? repara, às vezes não sucede, enfim, às vezes sucede isso, que alguém que leu bem pode encontrar alguma coisa que o leitor não tinha visto, não é? Quer dizer, eu recordo na história do Cerco de Lisboa, eu encontrei-me com um ensaio da professora Maria Alzira Seixas, em que ela, o Raimundo Silva, o revisor... Sim, o revisor que é o que vai mudar uma palavra. Vive na sua casa, ali no castelo, e ele vai à janela, abre a janela, debruça-se, vem para dentro, aproxima-se, há um momento em que leva uma mesa de trabalho, pequena mesa de trabalho para junto da janela. E tudo dar alguma utilidade àquela janela e àquela varanda, porque é também não só janela, mas varanda. Ela explica-me, relacionando a abertura, ou aproximar-se da janela, ou afastar-se dela, ou ver atrás da janela o que isto, sim, mas disse alguma coisa mais. Agora, há também a outra atitude, que é interpretar às avessas. Sim. Não é? Enfim, isso pode acontecer. Não, também. mas no fundo, o que eu quero dizer é que o leitor também se sente de alguma maneira com direitos sobre o livro que Não, lê. tem tanto direito que o livro só existe quando é lido. Já vês? Quer dizer, são folhas de papel que têm manchas de tinta, manchas, enfim, regulares, com formas. Mas não é mais que isso. Abre-se o livro e começa-se a ler, e o livro começa a ser livre. Porque passa a outra pessoa. À compreensão, à interpretação, ao trabalho de decifrar, porque ler é um trabalho. E por isso é que se lê tão pouco, porque dá trabalho. É aqui que o livro existe. E existe ainda mais quando a leitura é em voz alta. O livro passa a ser outra coisa quando a leitura é em voz alta. Porque então aí as palavras... Tu lês os teus livros em voz alta? Não, mas aconselhei um dia, a propósito exatamente do levantar do chão, o amigo a quem eu mandei o livro e que me disse 2 dias depois que não tinha percebido. Se fosse preciso ler alto dentro da nossa cabeça, é mesmo? Sim. Porque sim. a compreensão, por nós estarmos habituados a apontar, é uma coisa esotérica, não sei. Não, nada porque tu não és nada esotérico, mas ao mesmo tempo tens nada esotérico. A partir do momento em que eu começo a ouvir aquilo que estou a escrever, o movimento, quer dizer, pôs-se em marcha o livro. Portanto, já não preciso estar a pensar em ouvir aquilo que escrevo. O movimento é aquele e tem a sua raiz nessa tal primeira página que me deu tanto trabalho. Nada de esotérico, tudo isto é muito físico, muito do sítio onde eu estou, muito da mesa, muito do papel, muito do computador agora, claro. Já tens uma ideia para o próximo livro? Não, neste momento ainda não tenho. Mas isso angustia-te? Angustia-te? Não me angustia. Repara que eu estou desde o Memorial do Convento sempre na mesma relação com aquilo que faço. Acabou, espero que venha outra ideia. E até agora, enfim, já são uma quantidade de romances que apareceram. E espero que o próximo... Tens sempre uma coisa, uma espécie de piscadela de olho, como fazia o Hitchcock. Vais buscar, há sempre... Sim, que é a passagem do ensaio sobre a cegueira e o ensaio sobre a lucidez, que recolhe os personagens que vêm do ensaio sobre a cegueira. O que há é ecos num livro, ecos do que se passou no outro livro. E isso julgo eu que dá também, digamos, ao leitor, aquele leitor que me tem acompanhado desde sempre, quer dizer, essa espécie de satisfação pessoal de quem pensa ou diz, sei o que é que tu queres dizer com isto. É isso, enfim, é uma espécie de cumplicidade em que estamos todos na mesma página, dizendo a mesma coisa e pensando a mesma coisa, porque um escreveu e o outro está a ler. José Saramago, obrigada.
Muito obrigado a ti. por esta Muito obrigado, Ana. entrevista e obrigada pelos teus livros. Muito bom este encontro.